Sim, tá tudo prontinho, tudo certinho. História da meia-noite. Essa história da meia-noite que eu vou contar vai pegar muita gente aí. Vai ter muita gente que vai dizer: ah, Paulinho, eu não acredito que isso seja possível. Mas eu tenho certeza que metade do público, pelo menos, vai dizer: Paulinho, eu acredito. Paulinho, eu já vi coisa parecida. Paulinho, já vivi uma experiência, talvez não tão forte assim quanto a vivida pelo senhor Estevão, mas eu já vivi uma experiência muito parecida com essa. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de polêmica vai pintar. Você gosta de mistério? Gosta da história da meia-noite? Então você não perde por esperar, porque essa está magnífica. Magnânima história. Maria Patrícia Poloni, como é que você tá? Paulinho, eu voltei a ser assinante, Paulinho. Eu tô com você, membro do canal. Maria Patrícia Poloni, muito obrigado, viu, minha amiga? A Rosália Rodrigues, ela não era assinante, né, Rosália? Mas agora o é. A Rosália faz 3 dias. Ela é VIP. A Rosália optou em ser VIP como nossa assinante. Rosália, obrigado. Maria Patrícia Poloni, muito obrigado. E o Gilberto Mendes, ele fez um upgrade. Ele tinha se tornado membro e ele fez há 4 dias um upgrade e agora ele é VIP. Olha que legal, Gilberto. Obrigado. A Sheila Marques voltou a ser assinante faz 5 dias. Obrigado, viu, Sheila? Um beijo para você. Selma Lima voltou a ser assinante também do nosso canal há 13 dias, né, Selma? Ô, Paulinho, me conta aí, é mesmo importante para você que eu seja membro? É fundamental, é muito importante, porque quando você se torna membro, você diz assim pro YouTube: eu apoio esse canal, eu confio nele, eu gosto do conteúdo, tanto que eu faço parte da família. Eu integro a equipe, passa a fazer parte da equipe. E por falar na equipe, propriamente dita, vibra muito quando você se torna membro, porque todos nós nos sentimos ajudados e prestigiados por você. Muito obrigado pelo carinho. Alerta importante. Gente, eu senti que as pessoas estão parando de se inscrever no canal. O crescimento dos inscritos vinha num ritmo e de repente desacelerou. Eu queria pedir a vocês, por favor, que você se inscrevesse aqui no canal, que apenas não ouvisse a história. E se inscrever não custa absolutamente nada. Inscreva-se no canal, curta, dê o seu joinha. Ô Paulinho, mas eu já me inscrevi. Sim, se você já se inscreveu, então consulte uma pessoa da tua família, um amigo, um parente querido, uma pessoa do teu trabalho, e fala: se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Ele está precisando que as pessoas se inscrevam lá para que o canal se fortaleça mais e mais. Ok? E tem um telefone que eu publico bem ao lado do título. Esse telefone é o WhatsApp. Então você pode, pelo WhatsApp, mandar o teu recado escrito ou falado. É o telefone de São Paulo, 0 operadora 11, portanto, 95133 6677. 95133 6677. E esse telefone também é chave Pix. E aí você pode apoiar o canal, se puder, se quiser, pode apoiar o canal mandando-nos uma ajuda para a vibração do homem que vai ser papai. Ela está confirmada, Maria Alice? 14ª semana. Maria Alice vai ser mamãe, esposa do Careca, o nosso motoboy. O pessoal todo vibra aqui do canal. O Careca vibra mais ainda. Ele vai... como dizia a Chacrinha, o Careca vai ser papai. Uma boa sorte, viu, Careca? Tudo de bom, que seja perfeito na sua vida. Gente, isso posto,
eu vou contar a história do senhor Estevão para você. É polêmica. É polêmica. Tem gente que fala, eu não acredito. Mas tenho certeza que pelo menos metade do público vai dizer, Paulinho, eu já vi algo parecido. Algo parecido eu já vi e acredito nisso. Então, vamos tirar a prova? Prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do senhor Estevão acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Dinalva Martins e eu sempre adorei a minha profissão. Eu sempre trabalhei como enfermeira, sou formada faz 45 anos e trabalhei grande parte da minha vida em um hospital. Mas pelo menos 10 anos eu me dediquei num trabalho que eu amei realizar. Era numa clínica que abriga pessoas idosas. Aliás, um trabalho que me deu muita satisfação. E lá, nessa clínica, eu conheci muitos senhores e senhoras. E com eles travei belas amizades. E acabei ouvindo as histórias mais marcantes da minha vida nessa clínica. Mas hoje, eu quero contar tudo o que eu ouvi do senhor Estevão. Eu quero destacar que apesar dos 83 anos de vida, quando ele me contou essa história, o seu Estevão tinha 83 anos. Ele era bastante lúcido e naquele dia ele me contou uma história fantástica, das mais marcantes que eu já ouvi. E é justamente sobre este relato que eu queria detalhar para vocês ouvintes do canal do Paulinho Boa Pessoa. Seu Estevão, ele era um mineiro daqueles nascidos bem no interior de Minas. Ele não se casou, portanto, não tinha filhos. Ele era de uma cidade chamada Serra dos Aimorés. Fica numa região, segundo ele que me contava, uma região muito bonita, uma região montanhosa de Minas. Ele dizia que a paisagem era muito bonita vista do chão, mas para quem olhasse de cima, via um dos lugares mais lindos da face da terra. Sem contar que era um lugar também histórico, porque ali em Serra dos Aimorés, em 1882, que era então distrito, né? Ali passaria uma estrada de ferro histórica mesmo. Ela liga Bahia a Minas Gerais, essa estrada de ferro. Ela possuía relevada importância para a região e muito contribuiu para o seu desenvolvimento, transportando passageiros e escoando toda a produção canavieira e agrícola na ligação aos portos do município de Caravelas, lá no litoral baiano. Então, rasgava as Minas Gerais e até o litoral baiano em Caravelas. Posteriormente, a ferrovia acabou depois desativada, isso em 1966. Serra dos Aimorés também possuía uma das maiores áreas de preservação natural. O horto florestal de lá tem mais de 20 mil metros quadrados, tem até hoje, plantado com muitas árvores de pequeno porte e uma represa que completa o cenário. Eu estou citando tudo isso, veja bem, não é à toa não. Eu estou citando tudo isso porque, de acordo com o senhor Estevão, foi a soma de todos esses detalhes que fez com que ele vivesse toda essa história. Vocês vão entender o porquê. A cidade Serra dos Aimorés, aquela região, aquelas terras, exerceram um certo fascínio sobre um determinado povo. Vocês vão entender o relato, tá? E é sobre esses acontecimentos
que eu quero relatar para todo mundo. Para que isso ocorra com exatidão, eu, nesse instante, quero passar a palavra, não no dia de hoje, obviamente, mas naquele momento, então, eu retrocedo no tempo e no espaço para passar a palavra para o senhor Estevão, lembrando a vocês que todos esses detalhes eu colhi naquelas muitas conversas havidas entre mim e ele. E um dia, com a permissão do senhor Estevão, eu levei comigo um gravador e numa fita cassete eu colhi muitos dados. Foi assim que me relatou esses episódios de sua vida, esse senhor por quem eu tinha muito respeito. Senhor Estevão, me intrigava saber por que ele não tinha ninguém, ele não tinha família. O senhor Estevão não tinha ninguém. Ele não se casou, não tinha irmãos. Tudo bem, ele poderia ter filhos, apesar de não ter se casado, né? Mas ele não tinha filhos, não tinha ninguém. E era um homem, assim, bem sucedido na vida. Isso tudo mexia comigo, me intrigava. E aí ele me contou a história. E é essa que eu passo a narrar. Disse-me o senhor Estevão: Ô Dinalva, não venha me perguntar porque depois de todos esses anos, só agora, Dinalva, eu resolvi falar, porque eu decidi desenterrar esse assunto. Esse assunto ficou para trás, faz parte do meu passado. Mas eu quero lhe contar, Dinalva, com a permissão que você depois conte sim para muita gente. Quero que depois você conte para muita gente, mas só lhe peço uma coisa, e isso é uma exigência de minha parte. Conte às pessoas, mas depois de minha morte. Depois que eu morrer, aí você pode contar. É a única exigência que lhe faço. Porque se você espalhar o que comigo ocorreu antes que eu morra, eu serei procurado. Eu serei procurado pelo pele de gelatina. Depois eu te explico, você vai entender. E além disso, é possível também que me procurem outras pessoas, jornalistas, que vão querer fazer uma entrevista comigo, e eu não quero, eu não posso tratar desse assunto em vida. Ainda hoje eu temo as consequências do que eu vou falar, porque até o momento, Dinalva, eu ainda tenho ligação com o pele de gelatina. Bem, não, já eu vou revelar a história em detalhes e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá certo, Dinalva? Mas, olha, Dinalva, para você, que é a minha enfermeira preferida, eu sinto confiança de lhe contar. E talvez seja pelo fato de que eu esteja já pressentindo que meus dias, Dinalva, estão se findando aqui na face da terra. E como você sabe, eu não me casei, eu não tenho filhos, nem netos para deixar esse meu relato. E hoje, aproveitando que é dia de visita aqui na clínica e todos estão entretidos com seus parentes, e já que eu não receberei a visita de ninguém, quero lhe falar sobre tudo, Dinalva, tudo que eu vivi. Outra coisa, eu resolvi escolher você para contar porque você é uma grande profissional, Dinalva. Você sabe dos resultados dos meus exames e tenho certeza de que
Você sabe também que eu ainda funciono. Eu digo assim, no que diz respeito à minha mente, Dinalva. A minha mente não pensa besteira, não. Você sabe que eu funciono do ponto de vista mental, intelectual. O restante já não dá para falar o mesmo. Bom, eu acho que o pessoal, se eu falasse para outra gente, o pessoal poderia desconfiar sobre minha sanidade. Muita gente iria dizer que eu já estou caducando e eu não gostaria de deixar essa impressão. Mas eu vou te contar, Dinalva, sem mais delongas. Olha, tudo aconteceu, Dinalva, na minha terra. Foi lá em Serra dos Aimorés, que é o lugar mais lindo desse mundo, Dinalva. Aquelas montanhas verdejantes, o amanhecer por lá era fresco, cheirando a mato verde, a sonoridade ficava por conta da passarada. E eu me lembro direitinho daquele dia. Era o comecinho do ano de 1964. Mais precisamente, era dia 25 de janeiro, um sábado. Eu não me esqueço nada, porque foi o dia mais marcante de minha vida e que, aliás, mudou por completo a minha vida desde aquele dia, sabe? Eu estava no meu sítio, bem pertinho da cidade. Era lá, no meu sítio que eu vivia, o sítio das borboletas. E o nome não era à toa, não, era pela quantidade de borboletas as mais variadas que existiam. Aí esse sítio tinha sido herança dos meus pais, portugueses, que morreram cedo, porque eles me tiveram já com uma certa idade, sabe, Dinalva? Eu até desconfiei por uma época que eu talvez fosse filho adotivo, porque eu teria nascido de minha mãe quando ela já tinha 50 anos e meu pai já beirava os 60. Mas eu nunca consegui provar. O importante é que eles me criaram com amor e eu havia herdado o sítio exatamente dos meus pais. Sempre tive proposta para a venda do sítio, mas eu nunca quis vender. Aliás, não é só que eu não quisesse vender, eu tinha recomendações para nunca vender aquelas terras. E você vai entender no decorrer da minha história. Então, até hoje, na verdade, o sítio ainda me pertence. Eu ainda tenho esse sítio. Eu permaneci lá por toda a minha existência. E só deixei meu precioso lar para vir morrer por cá. Para vir morrer por aqui, sabe, Dinalva? Porque eu não aguentei as dores da velhice e só os remédios caseiros já não estavam mais dando conta do recado. E principalmente depois que eu sofri o derrame, Dinalva. Eu fiquei com umas sequelas e não era só isso, não. No fundo da minha alma, eu também sentia que eu não poderia partir dessa para melhor sem deixar registrado o meu relato, a minha história. Foi por isso, sabe, Dinalva, que eu também quis procurar outros confins. Pois bem, vou relatar para você o havido naquele 25 de janeiro de 1964. Aquele sábado amanheceu já nublado, o céu ameaçava desaguar. Ainda era muito cedo, não passava de 5:30 da manhã, ainda escuro, ainda mais que o tempo estava fechado, mais escuro ainda. Não se via o azul do céu, só se enxergava grandes e gordas nuvens movendo-se e se ajuntando umas às outras. Pareciam estar aquelas nuvens até mais baixas do que o de costume, dando a sensação de que elas cairiam sobre a terra. Eu tinha acabado de juntar as vaquinhas no curral, me preparando para o momento da ordenha. E para isso,
eu trazia os bezerros para perto para o leite da vaca descer. É um segredo que nós, os retireiros, nós temos. As cabras também estavam por perto, pastando. Eu passei a mimosa. A mimosa era aquela minha vaca predileta. Passei a mimosa para o coxo de ração, joguei a corda por entre suas pernas, amarrando a mimosa no que a gente chama de peia. É peia, para que a vaca fique quieta e deixe ser ordenhada. Então, depois disso, me sentei no meu banquinho de uma perna só, amarrado pela cintura, e puxei a teta da mimosa, esguichando o leite no balde, que eu equilibrava por entre os joelhos, assim, agachado e segurando o balde ali no meio dos joelhos. Lembro-me que eu cantava distraído, era aquela música Beijinho Doce, que naquele tempo tocava já no rádio. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, eu nunca mais beijei ninguém. Eu cantava, Dinalva. Eu cantava, Dinalva. E ali tirando o leite da mimosa, distraído. Mas eis que de repente, Dinalva, eu avistei umas luzinhas no céu. As luzinhas estavam próximas demais às nuvens. Eu deduzi, primeiro, que fossem raios do sol, o sol que já estava fazendo força para nascer. Mas não podiam ser raios de sol, e nem mesmo os relâmpagos, já que ao contrário de relâmpagos que são verticais e acompanhados de trovões, essas luzinhas eram pequeninas, como vagalumes e sem nenhum barulho junto. Apesar do céu estar nublado, as nuvens ainda representavam uma cor escura, e como eu cresci na roça, eu aprendi que a chuva só cai mesmo depois que as nuvens ficam muito escuras, quase pretas, para logo branquearem e daí sim a água cair, chover, o que não era ainda o caso. E eu continuei a tirar o leite da mimosa, mas sempre agora olhando naquela direção e tentando decifrar o que era aquilo. O segredo daquelas luzinhas, que raio de sol não era, e raio de relâmpago também não. Porém, as luzes sumiram tão depressa quanto apareceram. De uma hora para outra, as luzes desapareceram. Aí eu continuei tirando ali o leite Aliás, eu acabei de tirar o leite da mimosa, eu passei para a vaca preta, comecei a ordenhar a vaca preta, e de uma hora para outra, as cabras saíram correndo, mas saíram numa disparada, saíram berrando e saltando no ar. Eu lembro como se fosse agora. Eu me levantei apressado, derrubando o balde com o leite e tudo no chão, retirei o meu chapéu de palha da cabeça, e aí eu abracei assim o chapéu junto a meu peito, e ao mesmo tempo que eu exclamava: "Oh Deus Todo-Poderoso!" E aí eu vi sim, Dinalva, com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi uma fumaça branca invadir o céu, e não era nuvem, era fumaça mesmo, do tipo aquelas que saem de grandes incêndios, só que bem branquinha, parecia até algodão. As vacas mugiram, o cavalo relinchou, empinando-se nas patas traseiras. Olha, arrebentaram todo o meu curral e saíram correndo pasto afora, derrubando tudo que era cerca. A minha ordenha estava perdida, o leite estava derramado, e foi nesse exato instante que aquele monstro despontou no céu. E quando eu falo assim, Dinalva, monstro, é porque
Eu não sei como chamar aquilo. Era algo enorme, mas baita mesmo, gigante mesmo. Era comprido, era um trem comprido, parecia um ônibus flutuando, e ele possuía algumas luzes pequenas espalhadas pelas bordas, mas aquilo não fazia barulho nenhum, apenas flutuava, passando lentamente bem diante dos meus olhos. Eu senti na hora, Dinalva, uma forte vibração no meu corpo. Minhas pernas pareceram amolecer e parece até que não tinham mais ossos. Eu caí ajoelhado no solo sujo de esterco de vaca, ainda segurando o chapéu junto ao meu peito. Minhas mãos tremiam e não demorei a entrar em convulsão. Eu apaguei, eu sei lá, desmaiei, mas recobrei a consciência. E quando eu recobrei a consciência, foi nessa hora que eu pude ver que alguma coisa veio assim na minha direção. Parecia um homem, mas não tinha o tamanho de um homem. Era pequeno, baixinho, magro, de pele marrom, a cabeça ovalada e desproporcional ao corpo. Os braços eram longos e finos, e a pele tinha um aspecto gelatinoso, pele de gelatina. É assim que eu chamei. O que mais me chamou a atenção foram os seus olhos, porque os olhos do pele de gelatina eram imensos, amendoados, salientes nas órbitas, e não tinha pupila. Toda a massa era vermelha, os olhos eram vermelhos, um vermelho intenso, amedrontador, profundo. Ele aproximou-se assim de mim. Eu estava caído e trêmulo, inofensivo, indefeso. Era assim que eu estava. Ele se aproximou de mim, ergueu o seu dedo torto e tocou a minha testa. Eu tentei falar, eu tentei ao menos gritar, mas não saiu de dentro de mim nenhuma palavra, a não ser a minha urina. Essa sim eu senti que saiu encharcando as minhas calças. Eu pensei nessa hora, Dinalva, que meu fim tivesse chegado. O dedo do pele de gelatina era um dedo frio, e ele aderiu, ele colou bem na minha pele, como fazem as pererecas quando elas grudam numa superfície lisa. E eu ouvi um som semelhante a um grito estridente, mas eu percebi que aquilo só se passava dentro da minha mente. Meu cérebro vibrou, minha cabeça parecia que ia estourar, meus olhos reviraram nas órbitas e eu de novo perdi os sentidos, desmaiei, sei lá. Mas, Dinalva, eu acordei novamente e dessa vez eu pude reparar que eu estava dentro daquele ônibus, daqueles seres, dos peles de gelatina. Sim, eu agora sabia que eu era mais um entre eles, e pelo movimento, pelo menos uns 5 tinham ali, mas todos muito parecidos. E foi aí que eu vivi aquela experiência de ver a minha terra lá de cima. E olhando Serra dos Aimorés de cima, eu vou dizer uma coisa para você com toda a verdade que há em mim. Não há lugar mais bonito na face da terra do que Serra dos Aimorés vista de cima. Meu Deus, Dinalva, foi a visão mais linda que eu tive, Inclusive, o trilho do trem que saía ali de Serra dos Aimorés descia pela serra até a cidade de Caravelas, já no litoral baiano. E aí
tudo se juntava, misturando-se ao mar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você de novo, era a coisa mais linda que eu pude ver. Era tão lindo aquilo que eu foi emocionado. E a rapidez com que fizemos o trecho daquele trilho das Minas Gerais até o litoral baiano foi fração assim de segundos. Aqueles seres, os peles de gelatina, eles não falavam a minha língua, mas eles tinham um método de comunicação capaz de inserir lá dentro da minha mente mensagens e mais mensagens. E eles, através dessas mensagens que iam direto no meu cérebro, eles me pediram um segredo, que eu nunca falasse sobre aquele encontro com ninguém, a não ser quando um dia eu recebesse deles nova mensagem me autorizando a fazer isso. E sabe, Dinalva, foi o que aconteceu agora, faz uns 15 dias. Não faz mais do que isso. Eu recebi uma mensagem dentro aqui do meu cérebro, que eu escolhesse uma pessoa de minha confiança para eu contar. Uma só pessoa em quem eu confiasse e pedisse a essa pessoa segredo, que essa pessoa só poderia falar para muito mais gente, mas depois que eu partisse. E se eu cumprisse à risca aquelas ordens, eles me ajudariam quando eu morresse e viriam me buscar e me transportar para o planeta deles, onde eu renasceria no planeta deles e viveria mais 500 anos. E eles já tinham conseguido reproduzir o lugar mais bonito da face da Terra por lá. Você acredita que na mensagem eles me disseram que eles construíram uma Serra dos Aimorés por lá no planeta deles? Eles também acharam Serra dos Aimorés, o lugar mais bonito aqui da face da Terra. E eu não duvido deles, não duvido de nada. Dinalva, os peles de gelatina, eles me autorizaram e eu escolhi você. Pelo amor de Deus, Dinalva, eu estou em suas mãos. Você não vai poder contar isso para ninguém. Eu só contei para tu. Essa era a história que eu queria que você soubesse, Dinalva. Essa era a história. Gente, ao final do relato do senhor Estevão, eu estava estupefata. Foi quando eu fiquei com medo de perder detalhes da narrativa e eu pedi para ele para eu gravar numa próxima vez. E ele me autorizou, mas sempre me fazendo jurar que eu jamais iria mostrar a fita a alguém antes de sua morte. Eu gravei tudo num gravador com uma fita cassete. E assim, mais uns meses se passaram depois dessa história, até que o senhor Estevão sofreu um novo AVC. Mas desta vez era o segundo AVC e ele veio pior, sabe? Ele veio mais grave. É aquele AVC que tem o derramamento de sangue, sabe? Chegou a ser conduzido para o hospital, ficou numa UTI e o senhor Estevão apenas sobrevivia porque ele estava ligado aos aparelhos todos da UTI. E eu, como sua enfermeira e amiga, fui visitá-lo numa madrugada. Eu fiz assim, depois que eu saí da clínica dos idosos, eu fui para lá. E no que eu estava na UTI, de repente, o seu Estevão abriu os olhos. Olha, ele já estava praticamente morto. E disso eu entendo bem
devido meus anos todos como enfermeiro experiente que sou. Ele já estava praticamente morto e do nada, de repente, ele voltou à vida. E ele me viu na UTI e me reconheceu. Abriu um sorriso e me chamando pelo nome corretamente. Falou, inclusive, sem nenhuma dificuldade para eu entender. Dinalva. Dinalva, que bom que você está aqui. Quem me acordou agora foi ele, o Pele de Gelatina. Dinalva, eles já estão na nave a 1000 metros de altura, acima aqui do hospital. Vieram me buscar, Dinalva. Mas sabe, Dinalva, eu não tô triste, porque eles reproduziram o meu sítio no planeta deles. Eu fui levado lá para a nave deles agora e eu pude ver numa tela. Tá igualzinho o sítio lá de Serra dos Aimorés. E é para lá que eu vou, Dinalva. É para lá que eu vou. Eu não tô triste. Eu só voltei porque eu gosto de você. E voltei para te avisar. Nessa hora, seu Estevão interrompeu a conversa comigo e, de repente, ele começou a falar com alguém que ele chamava de Pele de Gelatina. Pele de Gelatina, olhos vermelhos, me olhando. Você veio tal qual prometeu. Vai me levar? Deixemos os dramas de lado e vamos logo ao que interessa. Eu quero é renascer lá nesse lugar que você me prometeu. E nessa hora, eu ouvi aqueles sons característicos de UTI por uma enfermeira experiente como eu, onde tudo é zerado. Os sinais vitais são zerados. Ou seja, o seu Estevão havia acabado de falecer. E eu corri até a janela, saindo assim da UTI, a janela do hospital, e eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, era uma noite, era uma madrugada de céu estrelado. Eu vi aquelas luzes que piscavam, e de repente aquelas luzes vieram, se aproximaram bem do hospital, e de repente subiram numa velocidade sem fim, até que sumiram no infinito. E ali eu entendi que tudo aquilo que me dissera o senhor Estevão era sério, era para valer. É uma história que impressiona, é uma história que, quando eu conto, divide as pessoas que escutam. Umas acreditam, outras nem tanto, e outras nem um pouco. Mas mesmo correndo esse risco, Paulinho Boa Pessoa, hoje eu resolvi te escrever, relatando o havido com o senhor Estevão em Serra dos Aimorés. O sítio, eu estive lá, inclusive levei algumas pessoas da clínica comigo. Como sou casada, levei meu marido, levei uma filha, fomos lá conhecer. O sítio é do jeitinho que ele descreveu. Só não estava ainda assim muito bem cuidado, porque já não era a mesma coisa, já não havia mais a presença dele, estava arrendado. Aliás, era com esse dinheiro do arrendamento do sítio que ele pagava a clínica, uma vez que a clínica era particular, era com esse dinheiro que ele subsistia. E o desfecho disso, eu não sei do ponto de vista legal para quem ficará esse sítio depois, uma vez que, pelo que me consta, ele não tem parentes aqui no Brasil. Mas essa era a história que interessava e que eu queria contar, para merecer por parte dos senhores muitos comentários a partir de agora.